Oi, queridos! Aqui quem vos fala é Daniel Dantas. Este vídeo está sendo gravado especialmente para você que participa do programa Desafio Nota 1000, que é do público externo. Então, professores da rede estadual que já produzem os diários de bordo, este vídeo não é para você, tá bom? São orientações para a produção do artigo do público externo, porque este ano, para quem não sabe, nós nós ofertamos vagas para o público externo. Então tem, inclusive, estudantes do último período de letras participando da formação do Desafio Nota 1000, que é uma formação pensada, estruturada para professores, mas a gente decidiu abrir para uma demanda externa porque as procuras eram muitas. Quando a gente começava o processo de inscrição dos professores da rede, muita gente vinha perguntar se podia participar também. Então, este ano foi possível e a gente abriu. E aí, os professores da rede estadual, a cada formação, eles recebem um caderno pedagógico e aplicam as atividades do caderno, vivenciam as atividades do caderno com os estudantes nas escolas. E eles registram essas vivências, nos diários de bordo, que foi um instrumento de acompanhamento que a gente decidiu inserir na formação do desafio Nota 1000. E vocês que fazem parte do público externo, né, muita gente nem está em sala de aula, a gente decidiu que vocês nos ajudariam. Por que eu digo nos ajudariam? Porque nós também estamos nessa com vocês, tá? Nós também vamos fazer parte dessa produção. Nós vamos produzir um e-book sobre o processo de produção textual, mais especificamente do texto dissertativo argumentativo. Ao final da formação, todo mundo vai receber um certificado se cumpriu com a presença nos encontros, nas formações que acontecem a cada 15 dias, nos seus respectivos dias. Tem turma que é na segunda, tem turma que é na sexta. E se fizer essa produção, se produzir o artigo. Então, não eu posso receber só metade do certificado? Não. Faz parte do processo, tá? Assim como aos professores da rede, a gente solicita que também registrem as vivências de sala de aula no diário de bordo. Isso é pré-requisito para receber, isso é critério para receber o certificado também. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender que artigo é esse, o que tem que ter nesse artigo. Eu já vou adiantar que é algo muito simples, tá? Então, basicamente, nós vamos tratar da redação do Enem, um texto em construção. Então, as temáticas, inclusive vocês podem escolher essas temáticas, tá? Nós não vamos determinar o que cada dupla vai escrever, contanto que seja relacionado às 5 competências, a uma das 5 competências. Mas é claro que não dá para a gente falar de uma competência inteira num artigo só. Mas eu vou já explicar sobre isso. Olha aqui a estrutura do nosso artigo, ó. Nós vamos ter uma introdução, né, com a justificativa implícita, os objetivos e a metodologia. O referencial teórico, a gente precisa credibilizar o ponto que a gente decidiu falar, abordar no nosso artigo. A gente tem uma sessão de análise e discussões, e aí nessa sessão nós vamos inserir recortes autênticos de redações da Paraíba. Eu não sei se vocês já viram, inclusive o INEP, eu posso até dizer isso abertamente, porque o próprio INEP divulgou, né? Aí, acho que foram os cadernos de 2019 que foram publicizados para todo mundo, estão aí na internet, estão aqui na internet. Eles pegam recortes de redações dos anos anteriores, destacam o que estão analisando naquele momento, se é um desvio, por exemplo, se é um repertório que não é legitimado, enfim, eles destacam e analisam. E o diferencial aqui é que nós vamos analisar redações, trechos, né, recortes de redações da Paraíba, e nós vamos inserir nessas análises, além da nossa percepção do que está acontecendo ali naquele recorte, que pode ser, gente, um aspecto a ser melhorado, mas também pode ser algo que foi usado de forma muito inteligente, tá? Não precisa ser só falhas, não, tá bom? E aí a gente traz os autores para credibilizar a nossa fala. A gente pode inserir uma citação, a gente deve trazer autores, para não ficar meramente uma opinião nossa em relação ao que está sendo visto. É uma análise, mas também é uma discussão.
E para discutir, eu preciso trazer a fala de autores naquele espaço. E depois as considerações finais e as referências. Gente, só lembrando, estas orientações são para o público externo. Então, se você é professor da rede estadual que já produz os diários de bordo, continua na produção do diário de bordo, tá? Esta orientação é para o público externo. Gente, esses artigos, eles precisam ser em duplas, tá? Por quê? Porque tem muita gente e a gente vai acompanhar essa produção de fato. Porque vai virar um e-book, enfim. Então, para dar conta desse acompanhamento, vocês precisam fazer em dupla. Porque senão a gente não consegue acompanhar, porque é muita gente, tá? Então, Daniel, tô sozinho, moro em outro estado, porque tem gente do Brasil inteiro na formação. Lá no grupo do WhatsApp, né, o grupo 1 e o grupo 2, que são dessas turmas que tem público externo, vocês podem falar, gente, eu sou fulano de tal, estou procurando alguém para fazer o artigo comigo. Se já tiver uma temática, pense em falar sobre os desvios lá relacionados à competência 1. Penso em falar sobre a construção de tópicos frasais no desenvolvimento, enfim. E aí alguém vai se manifestar e vai querer fazer com você, tá bom? Agora vê, como eu disse, as temáticas são relacionadas às 5 competências da redação do Enem. Mas é claro que num artigo como este, não dá para a gente discutir a competência 4 inteira, por exemplo. Porque a competência 4 é um mundo. Se vocês pegarem os cadernos de avaliadores que foram divulgados pelo INEP, por exemplo, lá no sumário de competência 4, tem uma infinidade de coisas no sumário. Cada ponto daquele do sumário rende um artigo. Principalmente quando a gente vai colocar recortes de redação para analisar, certo? Então, vê. Por exemplo, na competência 4, vocês podem falar sobre operadores argumentativos mais usados na proposta de intervenção. Vocês podem falar sobre o uso produtivo de elementos conectores intraparágrafos, está faltando S aqui na digitação, porque são temáticas que fazem parte, que estão presentes nas discussões da competência 4. E aí, para credibilizar lá na fundamentação teórica, por exemplo, é impossível falar de competência 4 e não trazer aqui para a discussão, para a fundamentação teórica, Inguedori Có, né, que é uma autora que tem muitas produções sobre isso. Então, ela é um nome para a gente trazer aqui para a competência 4, tanto na fundamentação teórica, na seção de fundamentação teórica, quanto na parte de análise e discussão, que a gente vai ter que apresentar o exemplo, analisar e credibilizar o que a gente está dizendo com os autores. Lá na competência 2, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo, a redação do Enem, é um tipo, é um tipologia, é um tipo textual, é um gênero textual? Para essa discussão e para a fundamentação teórica, se eu for falar sobre isso, eu vou trazer Marcuski, enfim. Então, vocês vão procurar os autores que melhor dialoguem com o tema do seu artigo. E aí, olha aqui o exemplo do recorte que eu disse para vocês. Isso aqui, vocês inserem a figura. Gente, detalhe, são textos autênticos. O que são textos autênticos? São textos produzidos pelos nossos próprios estudantes da rede. Daniel, onde é que eu encontro esses textos para a gente ilustrar o nosso artigo? Vocês podem solicitar. Lá no grupo do WhatsApp tem um e-mail. Vocês podem solicitar. Eu gostaria de receber X redações. Enfim. E aí vocês vão destacar o que precisa ser destacado, né? Fazer a análise disso e credibilizar essa análise, discutir à luz de algum autor ou de alguns autores, para não ficar só o detalhamento, a explicação do fenômeno destacado no recorte. É preciso ter essa discussão com autores. Tudo bem? E aí vamos para prazos, limites estruturais, vê. O mínimo 8, tá? Eu já ia dizer até a partir da capa, mas não tem capa, artigo não tem capa, tá? E a gente vai compilar num material só, a capa vai ser produzida depois, uma capa só. Então, já com as referências, mínimo 8, máximo 10. Não pode ser mais que 10, porque senão a gente não dá conta. Tá bom? A produção deverá ser em duplas, como eu já disse para vocês e já justifiquei porque é que precisa ser feita em duplas.
O artigo será orientado pela equipe do Desafio Nota 1000. Eu vou gravar outros vídeos de orientação, mas enquanto eu não gravo, enquanto não sai, não fiquem esperando que a gente diga, olha, gente, faça, pode... Não, a partir de agora vocês já podem produzir. Haverá um template a ser seguido. Esse template, esse modelo, essa estrutura, a gente vai disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. É um template, ou seja, você vai apagar as informações que estão lá e vai só substituindo pelo seu texto, pelo texto de vocês. Entrega do resumo, vocês vão precisar entregar um resumo. Por quê? Vou dizer por quê. Porque se a gente perceber no dia 10 de outubro, quando a gente receber os resumos, 10 de outubro, viu? Agenda aí. Que tem muita gente falando só de competência 1, aí a gente vai sugerir mudanças. Porque senão o nosso e-book vai ficar muito nichado, sabe? A gente vai falar só de uma temática só. E o interessante é falar desse texto inteiro em construção. Aí a gente vai sugerir que diversifique. Mas vamos rezar que não, que todo mundo escolha que seja bem distribuído. Então, dia 10 de outubro, vocês vão entregar um resumo, cujo template também vai ser disponibilizado lá no grupo. A entrega final do trabalho inteiro, depois de orientações nossas, enfim, é no dia 10 de dezembro. Ei, minha gente, tem muito tempo, muito tempo. São 10 laudas o máximo. 10 laudas. Se você fizer meia lauda por dia, se você fizer meia lauda por dia a partir de hoje, antes desse prazo você já tem entregue, tá? Então, não tem justificativa para a gente prorrogar, não vai ter prorrogação, tá? Então, vamos nos organizar para este prazo. Se você já tiver terminado antes e quiser entregar, perfeito, você vai ter uma devolutiva ainda mais cedo, tá bom? Mas o prazo final é 10 de dezembro, só que antes desse prazo final, lembrem-se que vocês devem entregar o resumo no dia 10 de outubro. Ou seja, mais de um mês ainda para entregar só o resumo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando lá no grupo. O grupo foi feito para isso mesmo, para a gente circular informações, tirar dúvidas, tá bom? Vocês têm os nossos contatos lá nos grupos do WhatsApp. E um grande beijo. Boa produção para todo mundo. Tchau.